Hoje eu e meu grupo iremos apresentar a vocês o caso do Gil Rugai. Na noite do dia 28 de março de 2004, a polícia militar foi acionada para averiguar denúncias de tiros disparados em uma mansão localizada na rua Atibaia, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Ao chegarem no local, a equipe da PM se deparou com os corpos do casal Luiz Carlos Rugai, de 40 anos, e Alessandra de Fátima Troitino, de 33. Ambos haviam sido mortos com sinais de execução. A mulher havia sido atingida por 5 disparos, conforme a perícia determinou depois, e morreu na porta da cozinha, cujo acesso era pelo fundo da casa. Já Luiz Carlos ainda tentou se proteger do assassino ao correr para a sala de TV, mas mesmo assim ele foi perseguido e baleado 6 vezes. Naquele mesmo fim de noite de domingo, surgiu na casa da família o estudante Gil Greco Rugai, de 20 anos, o filho mais velho de Luiz Carlos. Ele estava acompanhado da mãe e buscava informações sobre o que havia ocorrido. Dias mais tarde, Gil Rugai seria preso ao ser acusado de ter assassinado o casal. A motivação do crime foi a descoberta por Luiz Carlos de uma fraude reiterada que desviou recursos de sua empresa. Dias antes de morrer, desabafou sobre isso com seu instrutor de voo, que também foi uma das testemunhas do julgamento. O autor dessa fraude foi seu próprio filho, Gil Rugai, responsável pelo setor financeiro de sua empresa. Gil estaria destinando os recursos desviados para uma empresa que estava abrindo com seu amigo, no mesmo ramo de atividade que seu pai. Consequentemente, pai e filho discutiram, Gil foi demitido e expulso de casa. E embora tenha ocorrido a troca de fechadura de todas as portas, Gil, por ocasião do crime, conseguiu entrar no imóvel por um acesso pela rua de trás que poucos conheciam. Sendo assim, Gil Rugai teria matado o casal porque tinha medo que seu pai levasse adiante a ameaça de denunciá-lo para a polícia. Há ainda a tese popular de que Gil quisesse obter mais rapidamente parte da herança de um patrimônio avaliado em cerca de 22 milhões, o que também teria motivado o crime. Entre os bens estão uma casa de quase 1.000 metros quadrados, um avião pequeno, 3 motos e 3 carros. Gil Rugai era seminarista e estudava teologia. Ele morava com sua madrasta e com seu pai na capital de São Paulo, em uma mansão. Ele trabalhava na KTM, uma produtora de televisão que pertencia ao seu pai, e lá ele comandava o setor financeiro. O relacionamento com sua madrasta Alessandra e com seu irmão mais velho Léo era ótimo, já que seu pai nem tanto. Luiz Carlos o descrevia como uma pessoa perigosa e agressiva. As brigas entre os dois eram bem frequentes e prejudicavam muito o trabalho do Gil, já que ele era demitido muitas das vezes por causa dessas desavenças. Já o Léo apoiava muito os estudos do Gil, e apesar dele não ter terminado muito dos cursos, ele pretendia continuar fazendo medicina. Após ser indiciado pelo homicídio duplo de seu pai e de sua madrasta, Gil foi preso em 2004. Lá, deu aulas de catequese e alfabetização aos demais detentos. Em 2006, o STF concedeu liberdade e Gil foi solto. Foi para Santa Maria e prestou vestibular, porém foi preso novamente por ter se mudado sem aviso prévio. Alguns dias depois, conseguiu habeas corpus e em 2011 foi para o Rio de Janeiro, com o intuito de continuar estudando. Mas voltou para morar com sua avó em São Paulo em 2012 e só em 2013, 9 anos após o crime, ele foi julgado e condenado a 33 anos e 9 meses de regime fechado. Todos à volta do Gil descrevem ele da mesma forma, como dissimulado, perigoso e antissocial. Esses comportamentos podem vir da infância. Isso baseado nos estudos de uma professora da Universidade da Flórida, que é especializada em criminologia. Ela divide os perfis dos assassinos em 3: os doentes mentais, os perigosamente antissociais e os severamente abusados. O Gil se encaixa nos 2 primeiros, em que atos irresponsáveis tendem a ficar mais violentos se não corrigidos o quanto antes. Um comportamento bem violento, que inclusive foi citado no julgamento, foi quando Gil ameaçou de morte e agrediu fisicamente uma namorada de um garçom que ele estava flertando. Ele estava usando luvas cirúrgicas e ele disse que elas serviam para matar namoradas inconvenientes. Sentença condenatória, o juiz disse que a personalidade dele é uma personalidade dissimulada, desvirtuada. Ele é uma pessoa perigosa. Disse isso o juiz, que é o ente imparcial desse processo. No quarto dele tinha um baú. Até que esse tiro que foi dado, nós apelidamos de estojo, foi dado nesse baú. Segundo o empregado, de vez em quando ele dormia nesse baú.
Sendo empregado, ele queria comprar um caixão e dormir no caixão. O pai dele que não deixou. Nós aprendemos, isso está nos autos, nós aprendemos seringa com sangue. Eu inquiri ele, Gil, o que é isso? E ele disse que ele havia feito um curso de enfermagem e como ele não tinha como treinar, ele extraía sangue da própria veia. Nós aprendemos também um potinho escrito pó santo. Encaminhamos para a perícia e o resultado da perícia foi raticida. Quer dizer, tinha alguns objetos que não eram muito comuns ter num quarto de um garoto, mas enfim, estavam lá. O juiz, no momento da fixação da pena, também deixou ali a sua impressão de que a personalidade do Gil Rugai era uma personalidade deturpada, comprometida, desvirtuada, era uma pessoa, portanto, perigosa, compatível com quem praticou esse tipo de crime, né? Matar os pais. No dia 19 de 2 de 2013, 5 testemunhas foram ouvidas durante o julgamento. A primeira testemunha foi um homem que trabalhava como vigia na rua onde o crime ocorreu. Ele confirmou ter visto o réu saindo de casa junto com outra pessoa na noite do dia 28 de março de 2004. Na sequência, a segunda testemunha foi o perito Daniel Romero Munhoz, professor de medicina legal. Ele confirmou que o réu tinha uma lesão no pé após o assassinato de seu pai e de sua madrasta. A testemunha, porém, evitou apontar qual foi o motivo do machucado. O terceiro a depor foi o perito criminal Adriano Jasmine Ionamini. Ele disse que a perícia apontou a presença inequívoca de Gil Rugai no local do crime. O réu, segundo o perito, teria chutado e arrombado a porta da sala de TV, onde Luiz Carlos Rugai, pai de Gil, teria se refugiado para fugir e para evitar de ser morto. A quarta testemunha foi o instrutor de voo Alberto Bazaia Neto. Ele foi ouvido por cerca de 1 hora e 40 minutos durante o julgamento. Ele declarou que Luiz, pai de Gil, dias antes de ser morto, havia lhe falado que o filho o havia roubado e que era perigoso. A última testemunha foi Rodolfo Chiarelli, o delegado que presidiu o inquérito e que investigou o caso. O delegado Rodolfo Chiarelli, ele contou que durante a investigação foi encontrada uma arma no escritório onde Gil trabalhava. 10 cápsulas foram encontradas na casa onde houve o crime e, segundo a perícia, ela batia com a arma de Gil. O delegado afirmou que durante o depoimento, Gil sempre negava os ocorridos, os crimes, e que principalmente o estelionato. O crime ocorreu em março de 2004 e durante as investigações, a polícia apontou somente Gil como principal suspeito. Gil pediu que a justiça reduzisse sua pena a 100 dias pela morte de seu pai e de sua madrasta em 2004. O seu argumento foi a sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio em 2018. O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, afirmando que o ex-seminarista havia se formado no ensino médio em 2001. O pedido foi feito em setembro de 2018, mas só foi a julgamento em março de 2020, quando a juíza Sueli Zerai negou o pedido. Atualmente, ele está preso em Tremembé, interior de São Paulo, onde cumpre sua pena. Julgamento de Gil Rugai. Finalmente, após diversas entradas e saídas de Gil da prisão, em 2013 temos o julgamento decisivo. Com apenas 5 dias de julgamento, no final, cada uma das partes teve aproximadamente 1 hora e meia para expor os seus argumentos decisivos. A acusação de Gil, a promotoria, colocou em pauta principalmente os diversos desvios de dinheiro que Gil fazia na empresa de Luiz, seu pai. Já a defesa surpreendeu a todos com diversos pretextos muito bem colocados e entre eles um telefonema que supostamente Gil tinha feito próximo ao horário em outro local dos homicídios. O que mais chamou a atenção nos julgamentos foi a frieza e o calculismo de Gil, sem muito interesse de saber quem matou seu pai. Condenação de Gil Rugai. 2 fatores foram os mais decisivos para sua condenação. Entre eles, o conselho de sentença, que não deixou se comover pelos bons argumentos apresentados pela defesa de Gil, e outro foi o próprio interrogatório do réu, que deixou claro a absoluta falta de convicção sobre sua inocência, e a frieza em relação à morte do pai foram os pontos mais fortes e condenatórios. Finalmente, temos a sentença condenatória de Gil Rugai, ditada pelo juiz Adilson Polkowski Simone, de 33 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio qualificado de seu pai e sua madrasta. O regime foi fechado, porém, o
juiz deixou recorrer em liberdade. Tanto que no ano passado sua defesa tentou recorrer e com a anulação do julgamento, porém não conseguiram, pois o processo já tinha passado em última instância no STF, então não teria como. Atualmente, Gil cumpre prisão no presidiário de Tremembé, no interior do estado. Eram 10:07 da noite quando o juiz leu a sentença. O corpo de jurados, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, condenou o acusado por duplo homicídio qualificado. Depois de anunciar a decisão dos 7 jurados, o juiz fez uma dura crítica a Gil Rugai. Como o réu, a todo momento nos autos, negou qualquer envolvimento nos homicídios das vítimas, mantendo socialmente uma aparência de bom moço, até frequentando igreja, demonstra personalidade intensamente dissimulada, cuja personalidade, nesse contexto fático-jurídico, aponta cuidar-se de pessoa extremamente perigosa. E, enfim, anunciou o tamanho da pena. Totalizando-se 15 anos de reclusão pelo assassínio de Alessandra e 18 anos e 9 meses de reclusão pelo homicídio de Luiz Carlos, com o total, assim, de 33 anos e 9 meses de reclusão. Assim, o nosso grupo conclui a importância da psicologia no meio jurídico, pois ela foi totalmente necessária para a resolução do episódio torpe e lastimável da família Rugai. Através da personalidade fria e calculista de Gil, fica nítido que ele é imputável, pois ele foi totalmente lúcido e astuto na morte do pai da madrasta, mesmo essa perspectiva de sua imputabilidade ou não ter sido um ponto muito forte durante o julgamento.